Olá, graça e paz. Hoje estou aqui para falar sobre o último ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos, sempre lembrando que essas doutrinas para nós não devem ser motivos de debates e conversas tolas e discussões que não nos levam a lugar algum, mas sim a meditar na grandeza, da glória, da graça de Deus em salvar pecadores como nós, pecadores indignos da sua graça e merecedores da ira. Isso é que nós éramos sem estar debaixo do abrigo carinhoso e poderoso, onipotente do Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar como que alguém persevera mediante as tribulações? Você já parou para pensar como que alguém em países perseguidos perseveram pela sua fé em Jesus Cristo, tendo seus familiares mortos ou as suas próprias cabeças em conta como sendo decapitados, e ao longo da história da igreja muitas e muitas pessoas não negaram a sua fé? Pois bem, isso é uma coisa que nós não atentamos e dizemos que às vezes o verdadeiro crente ele pode desviar-se do caminho da salvação. Isso não é verdade, porque o verdadeiro cristão, Deus o manterá em perseverança. Quando nós falamos de perseverança dos santos, não são simplesmente os santos que perseveram pelas suas próprias forças, como eu disse. Você já parou para se perguntar como alguém que está lá no Oriente Médio, em que a sua família é morta, o seu filho é assassinado na sua frente, mulheres são estupradas e são obrigadas a deixar o cristianismo e não negam a sua fé, porque eles têm a convicção de que se não negarem a sua fé serão recebidos por Deus, a sua presença, porque Cristo para eles é o tesouro maior, mais precioso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 13, diz assim: mas quem perseverar até o fim será salvo. Muitas pessoas não entendem esta passagem, entendem que as pessoas perseveram simplesmente porque são boas, porque entenderam ou são tão fortes ou têm uma fé extraordinária que elas não negam a Jesus. Isso não é verdade. As pessoas perseveram porque o Deus extraordinário, o Deus maravilhoso, lhes concede a fé e o dom da perseverança. E esta doutrina tão maravilhosa, ela pode ser melhor entendida ao dizer a perseverança de Deus com os santos. Você já parou para pensar por que muitas vezes você não se desviou? Foi simplesmente porque você não tem pecado, porque você é bonzinho, porque você tem boas obras e não tomou o caminho errado porque você não quis? Não, foi Deus quem te sustentou. E essas pessoas, esses nossos irmãos aos quais eu citei, que acontece hoje em nossos dias, em nosso século, e muito aconteceu no passado, ao serem perseguidos, torturados, assassinados, estuprados, violentados, expostos às mais diversas crueldades possíveis, eles perseveram porque Deus os mantém diante de si e da sua graça maravilhosa. Então esta é a doutrina da perseverança dos santos. Nós não perseveramos porque somos bons, porque temos algo de especial ou porque temos uma fé maravilhosa. Nós perseveramos porque o amor de Deus é tão grande e nada nos separa do amor de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo 8 e o verso 31 ao 39, que é algo que deveria ser do nosso dia a dia, deveria ser o cântico de vitória de um inário cristão. Quando eu falo inário, não que isso necessariamente precise estar em uma composição musical, mas nós podemos cantar isso pelas Escrituras, de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é Deus quem nos faz permanecer no caminho, que nos ajuda e que nos faz perseverarmos. Tem a nossa responsabilidade? Sim, mas se não fosse o poder de Deus em nos guardar, porque Ele depositou em nós a semente verdadeira e não uma semente falsa, e essa semente brota e dá frutos para Deus, é que nós conseguimos perseverar diante do caminho do Senhor. Bom, eu termino aqui esta série de devocionais, de doutrinas para o coração, falando a respeito dos 5 pontos do calvinismo. Meu irmão, medite nessas palavras, medite nessas verdades, porque acredite você, isso nos ajuda na nossa caminhada cristã, isso nos faz ser cristãos diferentes, tendo um olhar para o mundo através da palavra, deste mundo de pecado, mas que pela redenção em Cristo Jesus, nós temos uma visão transformada, uma mente transformada e tudo ao nosso redor é diferente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva em nosso canal, compartilhe, divulgue este vídeo e que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.